Tempos verbais. Pessoal, antes da gente falar dos tempos verbais, seria muito interessante que a gente desse uma olhada nas recomendações gerais da prova do Enem. Dá uma olhada ali. Item 1, antes de ler o texto, veja o título do texto e a referência bibliográfica. É muito importante que a gente faça isso para que a gente saiba direitinho o tipo de texto com que a gente está tratando. É uma narração? É uma resenha crítica? É uma charge? De onde é que saiu esse texto? Ele saiu da internet, saiu de um blog, saiu de um jornal, de uma revista? Por isso que é muito importante que a gente faça essa leitura anterior. Ainda antes da leitura do texto, confira o enunciado das questões, pois ele pode ter informações importantes sobre o texto. Gente, o Enem ele se caracteriza fortemente pela questão dos enunciados. São enunciados longos, são enunciados que por vezes podem ser cansativos, mas que ao mesmo tempo podem nos ajudar a chegar à resposta. É muito importante que a gente leia sempre o enunciado com muito cuidado, porque às vezes ele nos ajuda a interpretar melhor o próprio conteúdo textual. Não sabendo o significado de uma palavra, tente tirá-la pelo contexto. Se persistir a dúvida, ignore-a e siga a leitura. Pessoal, ninguém vai saber todas as palavras que há num texto, nunca, não tem como. De qualquer maneira, não precisa te preocupar. Passa pela palavra, porque o mais importante é a compreensão por inteiro do texto que vocês estão lendo. Finalmente, não deixe de ler todo o enunciado da questão. Gente, não é porque eu não vou entender tudo que eu vou deixar um conteúdo também sem ser lido, né? Então, por favor, fica ligado nisso. Agora falando de tempos verbais. O presente simples, como a gente vê, fala de fatos, hábito e rotina. Gente, é importante que a gente saiba disso. Nós estudamos inglês, química, física, biologia, tudo para passar no Enem. Agora, com que frequência a gente faz isso? Every day, todos os dias, twice a week, 2 vezes por semana? Dá uma olhada ali. We study English. I hate Spanish. He, she, it seems to be Korean. Essas 3 frases estão no presente simples. Elas, umas mais, umas menos, tratam de rotina, frequência ou simplesmente de fatos. Dá uma olhada agora no passado simples. Passado simples trata de ações terminadas, ações concluídas, coisa que terminou no passado e que não tem como eu voltar no tempo para fazer novamente. Os exemplos que estão na tela: We studied English last year. They seem to be Korean. You told me your secrets 2 days ago. Is she worked alone yesterday? Deixam bem claro que não tem como eu voltar no tempo e mudar essas ações. Por exemplo, We studied English last year, nós temos em destaque last year. É importante que a gente veja uma definição de tempo, que isso aí enfatiza ainda mais que não tem como voltar atrás. They seem to be Korean mostra que me pareceram coreanos em um determinado momento, mas que não posso voltar naquele momento e ter uma nova percepção se eles parecem de outra nacionalidade. You told me your secrets 2 days ago. Você está me dizendo que você me contou os seus segredos há 2 dias, né? E não há 3 dias, 4 dias. 2. Só que eu não posso voltar 2 dias atrás e não te contar mais esse segredo. She worked alone yesterday. Está me dizendo que ontem, e somente ontem, ela trabalhou sozinha. Tá? Isso aí não vai poder voltar atrás, eu não posso botar um colega a trabalhar com ela. Dá uma olhada agora no Present Perfect. Present Perfect, have ou has, mais o verbo no particípio passado. Gente, por mais incrível que pareça, esse tempo tem o nome de Present Perfect, mas trata de uma ação no passado. Olha o exemplo. They have been to England once or twice. Ao contrário do que pode parecer, não significa que eles tenham estado na Inglaterra 1 vez ou 2 vezes. Dá uma olhada no exemplo de novo. Eles estiveram na Inglaterra 1 vez ou 2 vezes. Por que eu uso o Present Perfect para falar de uma ação no passado sem tempo definido? Exatamente porque não tem tempo definido. Lembram que nós vimos que no passado simples a gente define o tempo e diz que não tem como voltar atrás? Olha de novo mais uma vez o exemplo. We have seen many movies recently. Gente, recentemente não é definição de tempo. Recentemente para mim pode ser 2 dias atrás, mas para ti pode ser 1 semana ou 1 ano atrás. Recentemente é algo muito subjetivo que não define tempo. O que é importante do Present Perfect são as experiências. E mais, essas experiências do passado é que determinam, é que mostram um resultado presente que explica a situação atual. Por isso o nome Present Perfect, certo? Dá uma olhada no outro exemplo. George has gone to Hawaii. Mais uma vez, não é que o George tem ido ao Havaí, e sim que o George foi ao Havaí. Por eu não estar dizendo quando que ele foi e por saber de repente pelo bronzeado dele, eu sei que ele foi no passado. Olha agora um detalhezinho do Present Perfect, gente.
Ele também pode tratar de uma ação que começou no passado e continua até o presente. I have studied English since 1998. Dá uma olhadinha naquela palavra no exemplo, since. Since significa desde. Então aqui sim, a gente pode fazer uma tradução mais literal da frase. I have studied English since 1998. Eu tenho estudado inglês desde 1998. Gente, além do since, existe uma outra palavrinha que é a palavra for. A palavra for também permite que a gente tenha uma tradução literal do present perfect. Olha ali o exemplo. She has lived in Porto Alegre for 10 years. Ela tem morado em Porto Alegre há 10 anos. Gente, since e for permitem uma tradução literal do present perfect. Nenhuma outra palavra permite isso, porque a gente está falando de uma ação no passado sem tempo definido. Agora dá uma olhada no outro tempo, o past perfect. O past perfect fala de uma ação que ocorreu antes de outra no passado. Como assim? Na verdade, eu estou falando de algo que tinha acontecido antes de outra situação anterior. Por exemplo, se você torce para o Grêmio ou torce para o Internacional, ambos os times foram campeões mundiais. Agora, quando o Internacional venceu, o Grêmio já tinha vencido. Dá uma olhada nos outros exemplos ali. Helen had left by the time we arrived. Gente, a Ellen tinha partido na hora que eu cheguei. Eu nunca cruzei com a Ellen, porque quando eu cheguei lá, ela já tinha saído. Dá uma olhada no outro exemplo. He wanted to know what had happened to his friend. Ele queria saber o que tinha acontecido com seu amigo. Repara que eu não estou dizendo que eu quero saber ou o que ele quer saber. Eu estou dizendo que ele queria saber. Isso já é passado. Só que ele queria saber o que tinha acontecido, o que mostra que é anterior e, portanto, past perfect. Dá mais uma olhada na tela ali. It seemed like all the problems had magically vanished. Gente, é muito normal nós temos o uso do simple past junto com o past perfect. It seemed like all the problems had magically vanished diz, pareceu como se todos os problemas tivessem magicamente desaparecido. Gente, pareceu que tinham desaparecido. Só que eu posso ter uma variação no presente, dá uma olhada. It seems like all the problems have magically vanished. Parece que todos os problemas magicamente desapareceram. Então repare que o uso do present perfect está diretamente usado ao presente e do past perfect diretamente ligado ao simple past. Os futuros, gente. Como é que cai futuro em termos de prova do vestibular e prova do Enem? Dá uma olhada ali. É importante que a gente saiba a diferença do will para futuro com be going to. Gente, erro muito comum é achar que will está relacionado a algo mais certo, mais incerto, mais próximo ou mais distante relacionado ao futuro. Não façam isso. O will está diretamente ligado à decisão. Tu comunica a tua decisão perante o futuro. Então ele se trata de um futuro espontâneo, imediato, repentino. Nesses casos a gente utiliza o will. Como é que é o going to? Going to trata de uma ação futura planejada, programada, agendada, marcada. Dá uma olhada naquele exemplo, fica bem claro. Gee, it's raining. No problem. Since I'm going to walk downtown, I'll buy an umbrella there. Dá uma olhada ali. Quando eu digo, since I'm going to walk downtown, eu estou dando uma ideia de que eu vou caminhar no centro, isso já está planejado, já está programado, já faz parte da minha programação. Mas quando eu digo, I will buy an umbrella, eu estou dizendo que eu vou comprar um guarda-chuva e essa foi uma reação imediata que eu tive ao saber que está chovendo. Ficou claro isso, pessoal? Então tá, pessoal, depois de a gente analisar todos esses tempos verbais, né, vocês estão mais do que preparados para fazer uma boa interpretação de texto do Enem ou de qualquer vestibular. Então, desejo para vocês uma boa prova e encerramos a parte de tempos verbais por aqui.